Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro podcast promovido, realizado pelo programa Bem-Estar na Educação do Recife. Hoje a gente estreia falando sobre a campanha da Voz 2025, a campanha Amigos da Voz. E para esse bate-papo acontecer, a gente convidou a fonoaudióloga Ana Nery Barbosa de Araújo, ela que é professora da Universidade Federal de Pernambuco e também uma das coordenadoras da Liga da Voz de Pernambuco. E convidamos também parte da nossa equipe do programa Bem-Estar da Educação, a nutricionista Lorena Filizola, também convidamos Jaqueline Mota, que é fisioterapeuta, e o psicólogo Marcelo Augusto. Mas antes da gente iniciar esse bate-papo, eu gostaria de passar a palavra para a nossa gerente geral de atenção ao servidor, Maria Costa. Bom dia a todos aqui presentes. É um prazer estar aqui, né? Esse é um projeto que a gente já vem sonhando há algum tempo, né? De estar conversando, dialogando sobre esses assuntos, sobre esses temas, né? Tão importante e principalmente a voz, que é um instrumento de trabalho, né, professora? Tá aqui. O ano passado a gente teve esse momento em um desenho diferente, que foi muito bacana. Eu acho que agora a gente trazendo com esse outro modelo, a gente vai chegar perto de mais pessoas em toda a rede, né? Então é um prazer realmente estar aqui com esse olhar de nutrição, de físio, né, e de psicologia. Eu acho que foi bastante inovador, né? Luciana pensou nesse desenho e eu acho que a gente vai aproveitar bastante essa conversa. E aí eu gostaria de ver um pouquinho, não é, esse monstro aqui da questão da voz, que é a última palestra que ela deu. Ficamos encantados e hoje a gente traz ela aqui novamente para que a gente possa deliberar essa fala com muita propriedade e conhecimento para toda a rede municipal do Recife. Perfeito, Maria Costa. Antes da gente começar a bater o papo aqui, eu queria falar um pouquinho sobre o programa Bem-Estar, né, que é pensado com tanto carinho para os nossos servidores. Então, assim, para quem está assistindo a gente, o programa Bem-Estar na Educação, ele é desenvolvido pela Gerência Geral de Atenção ao Servidor, né, e ele conta com ações, na verdade, a maior missão dele são ações, né, de promoção de saúde integral para o servidor da educação. E essas ações elas podem acontecer tanto lá no CASÉ, né, que é o local onde ele está instalado, onde ele funciona, quanto também nas unidades de ensino e nas unidades administrativas da educação por solicitação da gestão, né? Então, além de fisioterapia, de fonoaudiologia e de psicologia, o programa Bem-Estar também oferece para o servidor grupos de musicoterapia, grupos de dança-terapia, o grupo de saúde corporal que foi, né, estreado recentemente, né, com a questão do E a treinamento. massoterapia, né? A massoterapia, que também pode funcionar tanto lá no CASÉ, né, quanto nas unidades de ensino por solicitação também da gestão, né? E isso, e além, né, das ações de promoção de saúde alimentar, né, Lorena? Enfim, tudo isso para promover bem-estar, né, para o servidor da educação, né? Então, você que quer, diga lá, Maria. Luciana, já que a gente está aqui no Recife amostrado, né? Então a gente tem que também se amostrar um pouquinho. Um pouquinho sim. Então, assim, esse equipamento que a gente tem hoje em Recife, é bom a gente falar para que as pessoas, talvez, algumas pessoas não conheçam essa ação do bem-estar, né? É um projeto que a gente vinha sonhando já há algum tempo, e aí é um equipamento que a gente entregou há 2 anos atrás, né? Em maio, próximo vai fazer 2 anos que a gente tem esse equipamento entregue aos nossos servidores da educação, mas também dizer que é o primeiro equipamento no Brasil, né, com esse objeto, com esse sentido, e que logo após a gente ter instalado em Recife, veio a legislação, né, que consolida o bem-estar em todo o Brasil. Então, hoje a gente tem uma legislação para consolidar esse serviço em todos os municípios. E Recife saiu à frente, né? Então, Recife hoje está sendo visto por vários municípios e estados, né, como assim, o berço do bem-estar, e isso nos deixa muito felizes. Que maravilha. Né? Que coisa boa a gente poder proporcionar isso para os nossos professores, para os nossos servidores como um todo. Pois é. E assim, todas as ações que a gente faz, a gente pensa, planeja com muito carinho. E para que ele acesse todo esse cardápio de serviço, basta ele acessar nosso Instagram, né, que a gente vai estar descrevendo aqui embaixo,
que é o @Bem-Estar na Educação Recife, e lá na bio ele vai encontrar esse rol de serviços. É só ele clicar no serviço que ele deseja, preenche o formulário e esse formulário vai ser direcionado lá para a nossa equipe técnica, que vai dar prosseguimento, né, à solicitação dele. Então, usufruem desses serviços que foram criados com muito carinho para vocês. E aí eu gostaria de fazer agradecimento, né, à Secretaria de Educação, que abraçou esse projeto, né? Aí, na época, o doutor Fred, né, nosso secretário, que foi compor outros espaços, novos desafios. E a gente hoje tem Cecília Cruz, que é a nossa nova secretária, que, logicamente, com o nosso prefeito, vem dando todo o apoio à frente desse trabalho. E, assim, é um serviço que, assim, macro, é grande, não é? Mas que a gente faz com muito carinho e atenção, porque é cuidar de quem cuida. Isso é muito importante. Total. Muito bem, Maria. Obrigada, viu? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a campanha da Voz, né? Ana, esse ano a campanha da Voz, Amigos da Voz, ela está completando 20 anos de existência. Então, sucessaço, né? E assim, ganhou uma repercussão, inclusive, mundial, né? E tanto é que hoje a gente tem o Dia Mundial da Voz, que é o dia 16 de abril, certo? Então, todo ano, essa é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e todo ano a sociedade lança um tema, né, junto com a campanha. Vamos falar um pouquinho sobre o tema desse ano, Ana? Qual é o tema da campanha e quem é que está sendo o embaixador dela? Bom dia, Ana. Bom dia. Antes de falar sobre a campanha, eu gostaria de agradecer ao convite do programa Bem-Estar, através de Luciana, e principalmente trazer esse agradecimento pelo programa, né? Maria Costa aí de frente disso e dizendo que assim a gestão, enquanto aquela que vai gerenciar as ações de promoção, ela é fundamental para que as ações aconteçam e se concretizem, né? Então, assim, eu acho que eu fico muito feliz de Recife estar sendo pioneiro num programa e trazer uma mesa como essa, onde a gente vai poder pensar isso numa perspectiva muito profissional, porque eu acho que há um alinhamento aí nesse cuidar, né? Eu acho que esse nome bem-estar na educação, ele é muito potente para que a gente pense a questão da saúde do professor. Como Luciana já falou, a Liga da Voz, ela já existe há muito tempo e o objetivo dela é promover ações voltadas para a saúde da voz da população em geral. Vocês vejam que quando isso iniciou, ele era muito voltado com os cuidados e a preocupação diante dos índices de pessoas com câncer de laringe. Então, muito no início da história da campanha, era voltado para essa educação, ou seja, orientar as pessoas sobre o cigarro, sobre a bebida e o impacto disso nos índices de câncer de laringe. E essa campanha foi crescendo no mundo todo e a gente hoje tem uma abrangência muito maior, não é? A cada ano nós temos um tema que o objetivo é alertar a população que tipo de cuidado a gente pode ter, a importância da voz e da comunicação para a saúde das pessoas. O tema desse ano é Sua Voz Informa, e a gente sabe que a nossa voz informa muitas coisas. Ela informa quem nós somos, ela informa sobre as nossas emoções, sobre se estamos bem ou se não estamos. A nossa voz comunica, ela informa. Escolhemos esse ano o César Tralli, que é um jornalista, um repórter que tem uma repercussão, né? Ele tem uma presença nacional, todos os dias chega para a gente a imagem dele veiculando notícias, e é uma forma da gente mostrar para a população o quanto ela precisa estar atenta à sua própria voz, para que a mantenha saudável. Então, e aí nós fazemos a Liga da Voz, ela é um conjunto de profissionais e instituições de ensino. Então, a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade Católica, elas são importantes, a Faculdade São Miguel também, junto com fonoaudiólogos de Recife, região metropolitana, fazemos ações também no interior de Pernambuco. Então, assim, é um somatório de ações que visam promover a saúde da população. Perfeito. O bem-estar, ele reconhece, né, essa importância da questão da atenção da voz, porque, na verdade, é um instrumento de trabalho que a gente tem enquanto educador,
né? Lá no Bem-Estar, eu acho que tem um time muito grande de professores, né? Então a gente sabe o quanto é importante a gente cuidar da voz. E aí esse trabalho que Luciana faz junto com a Angelina lá é um trabalho de extrema importância. Por isso a gente faz questão de alertar todos os nossos servidores, principalmente os nossos professores, que usem, não é, esse serviço cotidianamente, que saibam a importância desse trabalho que as meninas fazem, que assim, é de extremo valor para que eles possam ouvir e ser ouvidos dentro das unidades escolares. Maravilha. Bom, gente, iniciando agora a conversa com nossa equipe multiprofissional de saúde, quando a gente pensa, né, numa ação, por exemplo, uma ação de voz, né, eu nunca penso ela de forma isolada, né, como um tema isolado, até porque a gente direciona essas ações para o servidor, né, para o sujeito. E ele não é compartimentado, certo? Então, daí a importância da gente sempre pensar no sujeito de uma maneira integral, né? E por isso que eu quis chamar, né, a nossa equipe para poder compor essa mesa, né? E pensar a voz, mas a voz tendo uma relação com a saúde mental, tendo uma relação com a saúde física, tendo uma relação aqui com a saúde alimentar. Então, Lorena, toda vez quando eu faço a entrevista, né, com o servidor, eu sempre pergunto sobre a alimentação. Mas, assim, pergunto sobre duas perspectivas. Uma com relação à qualidade do alimento, né? E a outra com relação à regularidade da alimentação, né? Então, por que que eu pergunto? Porque eu sei que isso impacta diretamente numa boa produção de voz ou não, né? Sim, sim. Então, dessa maneira, vamos aqui falar sobre os alimentos que podem contribuir para uma boa produção de voz e aqueles que são considerados os vilões, né, para uma boa produção vocal. Sim, antes de falar nos alimentos, é importante a gente lembrar a questão do refluxo, né? Questão da alimentação em excesso também, que pode prejudicar. E o refluxo, o que é o refluxo? É aquele retorno dos ácidos estomacais que voltam pelo esôfago e podem queimar, né, as pregas vocais. Então, a gente tem que tomar o cuidado de se alimentar cedo, antes de deitar, pelo menos 2 horas antes. Diminuir a alimentação, não comer até 2 horas antes de deitar. Uhum. Evitar estar bebendo muito líquido à noite, para não ter essa questão do refluxo. Porque a gente, às vezes, tem um refluxo à noite e não sabe. E no outro dia está com aquela voz falhando, uma rouquidão, e não sabe que foi por causa do refluxo. E a questão também da quantidade de alimento. Se você enche demais o estômago, você vai pressionar o diafragma. Então, vai dificultar essa questão da produção da voz, né? Uhum. A gente precisa do diafragma. Claro, exatamente. E a questão dos alimentos. Leite e derivados produzem muco, que podem ficar ali nas pregas e vão dificultar, né? Dificulta a articulação. A articulação. Deixa aquela saliva mais pegajosa, mais grossa, né? E aí, né, pode prejudicar aí a articulação. Aí, junto ao leite e derivados, também cafeína, álcool, também podem prejudicar. Álcool, porque a gente sabe, né, que desidrata o corpo da gente e, consequentemente, vai desidratar aí, deixando a prega vocal um pouco mais seca. Isso favorece, Isso. né, a alteração vocal. E a questão também da hidratação. Se hidratar muito bem entre as refeições. Não tomar líquido junto às refeições, Isso. né, que vai ficar aquela alimentação muito... o estômago muito cheio, e pode dar o refluxo, pode dar azia. Mas entre as refeições, se hidratar muito bem, que também vai ajudar a hidratar as pregas vocais. Perfeito. Me dá uma dica para a gente. Que alimentos podem fornecer maior energia, né, para aquele professor? Porque a gente sabe que prega vocal, ela é orquestrada, né, por grupos musculares, né? Então, quando a gente fala de músculo, é importante a gente fornecer energia, né? Então, dá uma dica aí para a gente, para o professor. O que eu diria é que basear a alimentação em legumes,
e frutas. Eles têm um carboidrato balanceado, vão ter muitos nutrientes e evitar alimentos industrializados com muitos compostos químicos, porque isso vai prejudicar o organismo como um todo. E para melhorar a voz, que pode ajudar a maçã, né, que ela trabalha como um adstringente. Isso. As frutas cítricas também ajudam naquela limpeza ali das pregas, com as fibras, né? E se hidratar o máximo que você puder. Não esquecer nunca disso. Tá falando, tá dando aula, tá sempre com a garrafinha de lado, não esquecer. Porque muitas vezes no dia a dia, naquela correria da sala de aula, cheio de crianças, você não tem tempo e não se lembra. Mas tem que fazer o esforço para estar sempre hidratando. E criando esse hábito, né? Eles costumam muito falar sobre essa questão. Eu evito beber água para não ter que levantar muito para ir ao banheiro. Mas é importante colocar isso para eles. A gente ouve muito isso de professores, principalmente os professores das classes iniciais, né? Ou creches. Nas creches, que eles têm essa dificuldade de com quem vai deixar a criança para se ausentar para ir ao banheiro. E às vezes eles realmente evitam de estar bebendo água para não ter que sair tantas vezes. Verdade. Mas a gente orienta, não façam isso. Não façam isso porque vai prejudicar a sua voz e o seu organismo como um todo. Como um todo. Perfeito. Ana, sobre a hidratação, o que é que a gente pode falar? Qual é a dica que a gente pode dar para o professor? A hidratação é um assunto assim que eu sempre digo para eles assim no consultório, gente, água é um recurso super acessível, né? E em compensação a gente subestima, né? E não dá a menor bola às vezes, né, para a questão da hidratação, né? Então, uma hidratação correta, ela costuma ou ela evita a chance, né, dele desenvolver alguma alteração vocal, né? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre hidratação, Ana? Eu acho que aqui vocês já trouxeram. Já dissemos tudo. Já disseram tudo, né? Eu acho que quando a gente pensa na voz do professor, a gente pensa num compilado de coisas que são importantes. Então, cuidar da própria saúde é um aspecto fundamental para manter uma voz saudável. Além disso, aspectos como o ambiente de trabalho e a organização do trabalho. Então, quando Lorena traz a questão da alimentação, é importante que no ambiente de trabalho o professor tenha também esse espaço para se alimentar bem, para ter o intervalo que ele possa comer bem, porque senão ele tem uma dinâmica de vida dentro do trabalho tão pesada que ele termina levando coisas que são mais fáceis de comer. É aquele sanduíche que ele come em pé, aquele refrigerante, não é? Entre uma aula e outra. Então, vamos comer rápido. Então, a velocidade com que você come, as escolhas dos seus alimentos, elas vão repercutir nisso aí, né? E vocês já falaram, quer dizer, a questão da hidratação é fundamental, porque a mucosa da prega vocal, ela precisa estar bem flexível. A laringe, ela precisa estar bem flexível. Então, se eu tenho uma rigidez dessa mucosa, porque a minha estrutura orgânica está desidratada, eu vou fazer muito mais esforço para produzir minha voz. Então, a orientação é: leve a sua água para a sala de aula. Isso. Não adianta você tomar água de manhã cedo, um excesso de água, e ao longo do dia você não utilizar essa hidratação. Então, levando para a sala de aula, você vai hidratando e podendo falar, né, repondo essa hidratação, que vai gerar uma flexibilidade maior de toda a musculatura, a estrutura de fonação. Então, Perfeito. É isso. É isso mesmo. Depois a gente pode dar algumas dicas também de uma hidratação mais direta, né? Mas durante o dia é interessante que o professor realmente ingira o líquido, né? Outros tipos de hidratação a gente costuma até indicar ou recomendar para o período da noite, não é? Que são as nebulizações, o sorinho fisiológico, né? Mas durante o dia é interessante mesmo que ele ingira líquido, até porque não é só prega vocal que está recebendo, exatamente. Né? Esse líquido organismo. É todo o organismo, né? Então, com relação à saúde física, Jaqueline, a gente também, algumas pesquisas também indicam a associação entre
distúrbio vocal com os distúrbios osteomusculares, né? Jaque, vamos explicar um pouquinho o que é que significa esse nome DORT, né? Distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Vamos explicar para quem está assistindo a gente. Oi, Luciana, tudo bom? Veja, são doenças, né? Como o nome já diz, né? Doenças relacionadas ao trabalho. Isso. Doenças que acometem músculos, tendões, nervos, articulações, e todas essas doenças, elas estão relacionadas ao ofício, né, daquele trabalhador. Perfeito. Né? Qualquer trabalho ele tem, né, seus riscos ocupacionais, né? E aí, quando a gente faz o recorte, né, do trabalho do professor, a gente identifica quais são esses riscos e tenta minimizar na medida que você faz um trabalho de prevenção, né, de promoção à saúde. Veja, o professor, ele, na sua dinâmica de trabalho, né, e aí puxando para a voz, a gente sabe que é um instrumento de trabalho, né, dele. Então, o uso excessivo dessa voz, né, pode acarretar uma DORT, né, assim como as posturas adotadas no trabalho, né? Então, tanto o excesso do uso da musculatura, como posturas inadequadas, como também os agentes físicos, químicos. Hoje em dia, né, o professor ele não lida muito com essas questões de giz, né? No passado, isso era um grande problema. É super comum. Né? Praticamente, é muito raro você ver quadros que o professor hoje, né, usa o giz. giz. Mas a gente ainda tem alguns problemas que precisam ser trabalhados, né? Geralmente, né, o que acontece? Quais são os pontos mais gritantes, né? O que se aparece mais de DORT no professor? São as tendinites, né? Geralmente ombro, cotovelo, punho. Isso, era isso que eu ia perguntar para você. Quais os locais mais comuns de DORT no corpo? Então, são essas partes, né, que são mais acometidas, voz, né? E isso tudo por conta dessa dinâmica, né, do trabalho do professor. O professor que escreve muito no quadro, né? E se ele adota uma postura que não é adequada, ele pode estar usando em excesso musculaturas, sobrecarregando, essa musculatura ela entra em fadiga e aí pode se gerar, né? Começa com pequenos desconfortos e aí, quando não é cuidado, quando não se toma atenção, ele pode se tornar realmente uma DORT. Perfeito. Ô, Ana, o que é que pode explicar essa relação entre DORT e DVRT, né? Explicando aqui, DVRT, distúrbio vocal relacionado ao trabalho. Eu acho que foi bem interessante nessa coisa do que é a sala de aula, porque a prática do professor, ela acontece na sala de aula. É ali na rotina dos alunos, na apresentação dos conteúdos, nessa necessidade de dar conta, muitas vezes, de turmas difíceis de lidar, turmas grandes, crianças fora de faixa. Então, isso gera um nível de tensão, né? Tensão física. Eu tenho que dar conta, eu tenho que atender, eu sou responsável por essa aprendizagem do aluno. Então, a tensão corporal, ela já vai instalada ali no professor. Com certeza. Eu faço um trabalho fora da sala de aula de correção, de planejamento, e isso acumula no corpo, e obviamente que a voz está dentro desse pacote do corpo. Sim. Então, um aspecto, o que você falou, né? Aulas expositivas, onde o professor tem que escrever e gerenciar tudo isso, termina sendo uma sobrecarga. Isso. Uma coisa que a gente pensa muito é que quando a gente pensa nessa saúde vocal do professor em sala de aula, é importante despertá-los para as estratégias didático-pedagógicas. O que que você pode trazer na sala de aula de diversidade de formas de atuação? Porque se você faz um único modelo de aula expositiva, onde você escreva no quadro,
onde você fale para a turma. Muitas vezes ele não tem o microfone que iria ajudar na amplificação do som. Às vezes o professor tem o microfone, mas não gosta de usar, não está bem adaptado. E ele faz só aulas expositivas, onde os alunos recebem o conteúdo e ele passa o conteúdo. Então, é aquela aula expositiva. Isso é uma sobrecarga, Isso é porque verdade. o professor ele não dá uma aula. Então, imagina uma manhã inteira você indo de turma em turma e escreve, e fala, e tem atenção, tem que ter o resultado. E os alunos, às vezes, não estão... É uma sala que, às vezes, não está oferecendo uma condição, uma ambiência boa para a produção dessa voz. Isso termina sendo uma sobrecarga. Então, assim, existe essa relação das alterações vocais com as alterações corporais, mas isso precisa ser pensado nessa perspectiva, porque pensar nas alterações de voz tem que sair da laringe e ir para esse todo. Então, pensar na saúde da alimentação, pensar na saúde do corpo, como reflexo dessa saúde física e essa disposição, eu acho que é super importante trabalhar com estratégias que possam minimizar um pouco essa coisa de só o professor. Ele não precisa ser o protagonista o tempo inteiro da sala de aula, pelo contrário. Eu acho que o aluno é o protagonista. Então, que tipo de estratégia ele pode fazer para que não seja só a responsabilidade e o processo a partir da fala, da escrita, né, da aula, mais essa aula mais expositiva, que é uma grande questão para o professor. Maravilha, Ana. Jaque, vamos dar uma dica aqui para o professor, né, de como ele pode buscar esse relaxamento corporal, mesmo em sala de aula, né, ali na mesinha dele. O que é que ele pode fazer? Então, Uma coisa prática. primeiro tudo, o professor ele precisa entender essa dinâmica, né? Que esse dia a dia dele, a forma como ele lida com essas sobrecargas, vai impactar na saúde dele, né? Então, esse trabalho educacional primeiro precisa ser feito, né? Para que ele realmente entenda que isso é importante. Maravilha. Né? Para que ele introduza no dia a dia dele essas práticas preventivas, né? E aí, assim, não é nada de muito elaborado, né? Um simples alongamento antes da atividade laboral ou durante a atividade laboral já faz uma grande diferença, né? Perfeito, então, assim, fazer um alongamento de toda essa região cervical, né? Membros superiores. Então, assim, simples, né? Projetou pescoço para um lado, mantém Segura. uns 10 segundos segurando, vai para o outro, pescoço para frente, usa a língua, cola a língua lá no céu da boca. Puxa aqui para baixo, ó. Massa, Jaque. Mantém um tempo, né? Para baixo também, para alongar essa parte posterior, né? Da cervical, né? Alongar braço, punho, né? Fazer movimentos circulares com o ombro para relaxar essa musculatura também é importante. Para que ele prepare todo esse instrumento de trabalho dele. Porque não só a voz, mas toda essa musculatura que vai ajudar ele nesse processo, diminuir essa sobrecarga. Já que é interessante você estar dizendo assim, é mudança de rotina, né? De compreensão do que é importante para mim. Você vê o atleta, ele quando ele vai fazer alguma atividade física, ele faz o aquecimento, ele se prepara, ele fica mais reservado. E o professor não, parece uma maquininha, né? Eu tenho que dar aula, eu chego e já começo. Então, assim, ter essa consciência e incorporar isso na rotina. Eu acho que é uma grande dificuldade para todas as pessoas. Quando a gente pensa na saúde, né? Tá se falando aqui difícil, de cuidados com o corpo, né? cuidados com a voz, com a alimentação. Como a gente joga para o último da fila, né? Implementar rotinas de saúde são difíceis para todos nós. Mas se você é um profissional da saúde, profissional da voz, essas rotinas têm que acontecer. Porque o cantor, ele faz essa preparação, ele faz esse alongamento, o ator, ele faz, o atleta faz. Por que o professor não faz? Então, esse alongamento que você está propondo pode ser feito até, inclusive, com a turma. Isso. Toda a turma. Dentro então, fazer alguma atividade com as crianças, mobilizá-las nesse sentido. Vamos fazer um alongamento, vamos fazer um bocejo. A gente diz que o bocejo, ele libera toda a musculatura. Então, incorporar isso aí. Porque não adianta fazer um dia em casa e aí acabou. Achou que já fez. Tem que se rotina. Então, essa rotina de sala de aula, que pode envolver crianças.
crianças do Fundamental 1, Fundamental 2, Verdade. elas podem também ser beneficiadas, Sim. né? Porque aí você vai ali entrando no processo. Eu acho Já que o isso é acolhimento importante. das crianças, né? Semana passada eu estava conversando com uma professora e ela dizendo exatamente isso. Luciana, eu já começo a fazer os exercícios de aquecimento com eles. Perfeito. Obviamente que vão ter turmas que colaboram e turmas que não colaboram, né? Mas, assim, vale para eles também, Sim, né? sim. E aí ela disse, estava tão bonitinho, porque eu estava lá fazendo a emissão do S e todos eles fazendo. Quer dizer, é um acolhimento, né? Uma chegada desses estudantes, né? Que ela consegue Perfeito. ali acolher e eles ficam bem e eles já vão se tranquilizando para o início da aula. E eu né? acho assim, Luciana, envolver os alunos nesse entendimento de que o professor precisa cuidar da voz dele para que se mantenha, para que ele não tenha alteração, é muito importante. Então, Uhum. a fonoaudiologia ela tem pensado muito em trabalhar estratégias que possam atingir os alunos. Sim. Porque se os alunos, campanha da voz com os alunos, olha, a questão do silêncio na sala de aula, porque Já vai se a gente informando desde pensar do ponto de cedo. vista pedagógico, um Uhum. professor disfônico, a relação de aprendizagem ela vai estar comprometida. Isso. Porque como é que ele vai comunicar os conteúdos se ele não tem voz? Então, envolver os alunos e eles poderem entender que eles também são importantes nesse processo da sala de aula. Porque o ensino, o processo é algo que se dá entre. Então, não é só... Não, o professor é que tem que essa carga, tem que estar... E os alunos lá virados, né? Às vezes, fazendo barulho. Então, envolver a sala de aula no processo que a gente chama de ensinagem, né? Porque é o ensino linkado à aprendizagem. É o termo que se usa na educação, verdade. ensinagem, podendo propiciar. Eu acho isso extremamente produtivo. Uhum. Crianças do ensino fundamental 1, fundamental 2, né, ensino médio, porque vai ficando mais velho, a gente espera que tenha mais consciência do silêncio e tudo, mas os pequenos precisam ser envolvidos. Então, eu acho que é uma coisa que pode realmente envolver as crianças. Maravilha, Verdade. Ana. Perfeito. Outra dica também Pô, é não. pós-trabalho, né? Chegando em casa, fazer uma compressinha morna, se achar que tá com muita tensão. Isso é maravilhoso. A automassagem também, né? Eu acho que é muito válido, né? Perfeito. Mas também para ele introduzir esse autocuidado. Se cuidar faz muito bem. Sim, né? sim. É uma forma de dizer, estou me olhando, estou me Uhum. cuidando, né? Então, isso também faz muita diferença no dia a dia do trabalho do professor. E é aquilo, né? Como a professora Ana Nery colocou. Tentar incluir isso dentro dessa rotina. Da rotina. Encaixar, né? Isso. Maravilha. A gente também vai encontrar a relação de DVRT, né, mais uma vez, distúrbio de voz relacionado ao trabalho, né, com as questões de transtornos mentais, Marcelo. Né? E aí, na tua experiência lá, atendendo no consultório lá do bem-estar, né? E indo lá para as unidades, né, de ensino e a gente realizando lá as ações de saúde mental, né? Enfim, o que é que você tem observado com relação ao sofrimento mental desses professores? Marcelo, bom dia. Bom dia a todos. Olha, a experiência que a gente se propõe, né, a vivenciar tanto dentro da sala de aula quanto na clínica, ela nos coloca de frente com muitas situações, né? Não é uma única específica ou isolada, né, que faz esse adoecimento acontecer. E aí, quando a gente fala sobre esse adoecimento mental correlacionado com a voz, na clínica a gente se depara muito com situações, né, que chega inicialmente correlacionado com a voz e normalmente vem um redirecionamento para psicoterapia, né, para psicologia, porque entende-se que é necessário aquele trabalho em conjunto, né, tanto da psicoterapia como da fono, assim como às vezes da psicoterapia sendo encaminhado para fono. Por quê? Muitas situações estressoras, né, como bem colocadas aqui, bem trabalhadas, né, acaba criando esse tipo de tensões, né? Se a gente também parar para analisar a ansiedade, né, dentro desse processo, que é uma das coisas que a gente acaba tendo muito contato hoje em dia, né? A ansiedade hoje acaba sendo resposta
né, para tudo. Eu sou ansioso, por isso que a minha voz falha. A minha ansiedade, né, cortou a minha voz, eu não consigo falar. A gente precisa entender, principalmente, o que é que está causando essa ansiedade. Dentro de sala de aula, existem vários fatores, mas também dentro da rotina pessoal da pessoa também isso influencia no processo para que ela venha a perder a voz, né? A gente entende que, como vocês já colocaram, né, aqui, as situações de sala de aula, elas sim são muito estressoras, né? E vocês falando sobre esse tipo de alongamento e usar as crianças, na minha cabeça já veio algo no sentido de, além do professor estar se cuidando tanto fisicamente, isso já serve como um processo, né, de cuidado com a saúde emocional, porque isso afeta diretamente a voz do professor, perfeito, né? E uma das maiores dificuldades acaba sendo, né, lidar com a quantidade, por exemplo, de alunos em sala de aula, porque são várias demandas de vários alunos que vão surgindo naquele percurso que às vezes o professor precisa, não é que é dar conta, né, mas precisa entender esse tipo de movimento para poder fazer os ajustes. E hoje, só te interrompendo, mas hoje a gente já encontra um plus, que são as crianças com diagnóstico, né? A gente não pode negar que hoje a sociedade está vivendo esse boom de descobertas, né, de transtornos, né, com relação a essas crianças. E assim, o professor também absorve isso, né? Completamente. Por isso que esse cuidado, né, de saúde emocional, ele é interligado diretamente aos cuidados com a voz. Porque se um professor que não tem o mínimo de informação para lidar com essas novas situações que vai chegando dentro de sala de aula, como crianças diagnosticadas com TEA, né, com síndrome de Down, com TOD, né, ele não vai saber fazer o manuseio adequado. Consequentemente, vai gerar tensão, vai gerar estresse, vai sobrecarregar a voz, né, porque às vezes a comunicação ela é quebrada nesse processo, né? E aí, às vezes, o professor precisa levar a voz para ser escutado. E nesse tipo de situação, né, ele precisa entender como ele precisa estruturar a fala, estruturar o movimento dele, para que não exista esse tipo de sobrecarga, né? Tanto para ele quanto para o aluno. Porque, quando vocês estavam falando, né, sobre esse processo de iniciar esse relaxamento, né, não só o professor, mas utilizar da turma, né, isso não só relaxa, por exemplo, as tensões dele, como também as tensões das crianças. Sim. Que vem, às vezes, de situações, né, externas, tensas, que traz para dentro de sala de aula. Então, influencia todo o ambiente. E se ele se propõe a esse tipo de movimento, né, criar essa rotina, como vocês bem colocaram, né, criar essa rotina não só para ele, mas também para as crianças, vai ajudar diretamente também a ele, né, nesse processo, onde ele não vai precisar, às vezes, elevar a voz, né, para poder fazer aquela contenção naquele momento, né, de euforia das crianças. Então é muito importante ele estar atento a esse tipo de movimento, porque a saúde mental muitas das vezes ela é negligenciada dentro desse processo, né, de chegar, por exemplo, situações no consultório, né, de professores que perdeu a voz, né, dentro de sala de aula, mas quando a gente vai investigar a fundo, às vezes tem muito mais correlação com o processo pessoal da pessoa, né, de não saber, por exemplo, lidar com algumas demandas no campo pessoal, né, que acabou perdendo essa voz, né, ou essa falha na voz. E eu acho que é interessante isso, porque quando você fala assim, questões de ordem pessoal e também profissional, né? A gente tem um livro chamado Corpo-Mente, e é um livro que fala sobre a questão do que é que representa a laringe. Se você pensar na posição que a laringe tem no pescoço, né, nós temos a nossa cabeça, onde tem a nossa racionalidade, nossos pensamentos. E nós temos, simbolicamente, o tronco, que é o nosso coração. E a laringe, onde é produzido a nossa voz e a nossa fala, ela fica no caminho. Então, se você olhar um funil, onde você tem o mais largo a cabeça e o pescoço, e aqui. Então, muitas vezes, nem tudo que eu penso, eu falo. Nem tudo que eu sinto, eu falo. A voz que fala pode ser uma voz que cala. Exato. E aí, em termos do corpo-mente, quando a gente analisa isso em pessoas, é a questão da saúde mental, que você está trazendo assim, chega e diz assim, eu perdi a minha voz. Eu não estou podendo falar aquilo que eu sinto ou aquilo que eu penso. Então, pensar também nessa perspectiva que muitas vezes, quer dizer, a alteração de voz é um sintoma.
E é um Sim. sintoma, por isso você disse assim, chega com a questão de voz, mas precisa da terapia. Exato. Né? Porque em termos de corpo-mente, esse é um lugar onde você muitas vezes não diz o que você fala. E às vezes o professor diz assim, eu tenho um sapo preso na minha garganta, eu estou com uma coisa aqui e eu não consigo botar para fora. Que aí é esse estreitamento e daquilo que não é dito. É interessante E você existem trazer... muitos desafios, continuar. muitos desafios na sala de aula. Uhum. E existe um trabalho, uma linha de trabalho que é da Universidade de Brasília, que é de qualidade de vida no trabalho, que eu acho que é uma aproximação importante que o programa Bem-Estar pode fazer, e que aponta assim, as relações socioprofissionais, às vezes, precisam ser mais valorizadas dentro da escola. Uhum. O espaço para o professor dizer o que ele sente, como ele se sente, e como as cobranças que estão sendo colocadas para ele estão marcando ele em termos do corpo, em termos da sua saúde. Então, quando você melhora o ambiente de trabalho e promove uma qualidade de vida desse ambiente, e para isso a gente tem que ter o apoio de gestão. A gestão tem que estar presente, olhar e dar voz para esse professor, para que ele possa dizer como ele está se sentindo. E aí ele não acumular e virar um bloqueio, uma voz que cala, né? É muito interessante essa analogia quando a gente sai desse campo literal, né, para poder dar um pouco de margem para a imaginação, né? Onde a gente inicia a fala, onde o professor perde a voz, né, para que a gente proporcione, né, esse dar a voz a ele, né? Porque quando você traz essa, né, analogia, né, essa reflexão sobre a cabeça e a laringe, né, no meio termo desse processo, é um nó que às vezes fica aqui na garganta. Sim. Né? E às vezes as pessoas trazem muito isso, esse processo de ter que engolir sapos. Exato. Eu costumo dizer que não é para engolir, mastiga, porque depois dá para cuspir. Porque dentro desse processo você precisa externalizar, você precisa colocar para fora, né? Você não pode perder a sua voz. Você precisa entender quais os enfrentamentos necessários que você precisa realizar dentro dos seus processos para que você não perca essa voz. Perfeito. Né? Não só não vire um nó, né? Isso. Não vire uma Exato. coisa de porque às engolir. vezes esse simbólico, né, essa ideia do campo da saúde emocional, do campo psicológico da pessoa é muito negligenciado, né? E aí o corpo tá falando, olha, tem alguma coisa errada. Tu tá perdendo a voz porque tem alguma coisa errada. É o corpo reagindo, respondendo, mostrando para aquela pessoa que ela precisa mudar alguma coisa, fazer um ajuste necessário para que essa voz ela volte, para que ela tenha esse espaço, sabe? Para que ela consiga externalizar esse sentimento, essas emoções que muitas vezes fica nesse nó aqui, né? Que impede de sair a voz que ela precisa colocar para fora. Perfeito. E aí e transforma em tensão, né? Porque você estava trazendo aqui a questão das tensões do pescoço. Vê como tudo Nesse está livro, interligado, tudo né? está interligado. Nesse livro ele diz que essa região da mandíbula a gente contém raiva. E é verdade, ninguém tá com expressão de raiva relaxado. Quando você externa a raiva, você trava. Exato. Então, tudo isso, veja, o que a físio está trazendo, o que você está trazendo, é essa ideia dessa integralidade. Eu acredito muito em roda de conversa. Eu acho que as escolas talvez tivessem que oportunizar mais, dentro da própria escola, momentos onde essa... E aquela coisa, deixa eu falar como é que eu estou me sentindo, o que é que está pegando, como é que a gente pode junto... E aí não pode ser só professores. Professores, coordenadores, equipe, Perfeito. programa Bem-Estar, A gestores. gente Já faz É esse muito trabalho. interessante você trazer, porque isso é o que a gente acaba levando. Porque a gente pensou nessa ideia, né? Por conta, às vezes, da demanda do professor, do profissional que está dentro de sala de aula, né? Que está dentro da unidade trabalhando, né? Acaba dificultando o processo dele de ida ao equipamento do bem-estar. Então, o bem-estar pensou justamente nisso. Como é que a gente vai fazer para levar o bem-estar, né, para essas pessoas que não conseguem, né, no dia a dia ter esse tipo de alinhamento? E aí a gente leva rodas de diálogo, né, Maravilhoso. mesas de debate, onde a gente fala sobre, né, emoções, sobre a saúde emocional, né, cada um, na verdade, dentro da sua especialidade. Eu Isso. estou falando da psicoterapia, da psicologia em si, porque é o que eu consigo levar para esses Isso. profissionais, né? E é muito interessante esse movimento acontecendo que você trouxe, sabe? Eles tendo espaço para falar, para externalizar seus sentimentos, suas emoções, né? De fazer, às vezes, ajustes, sabe? Que
num desencontro de informações, né, Isso. acabou criando um mal-estar dentro da unidade, dentro da situação, e naquele movimento, né, que ele se propõe a participar, né, dessas rodas de diálogo, é feito, sabe, os ajustes, esses reencontros acabam acontecendo, né, e aquela pessoa que muitas das vezes era calada, né, no dia a dia, naquele momento ela encontra espaço para ter voz, Perfeito. sabe? Isso. E aí é onde o reencontro acaba acontecendo, sabe? Os processos eles vão ganhando formas e voz. Que Então, maravilha. falar de processo de trabalho, né? Porque o processo de trabalho é algo, obviamente, que a gente conversa, a gente lê, mas ele se concretiza dentro da escola. Sim. Então, quem mais sabe sobre o processo de trabalho do que o próprio professor, que está lá no dia a dia, enfrentando. As escolas não são perfeitas. E, infelizmente, a gente tem uma diversidade de escolas, escolas mais organizadas, uma estrutura melhor, escolas que nem tanto. E tudo isso vai impactar Sim. nessa vida, essa vida do professor, na organização do seu trabalho, nesse ambiente. Sim. E aí ele precisa ter esse apoio, esse espaço para falar. Temos que dar voz aos professores. Maravilha, Ana. Só lembrando, né? A gente passou agora quase que 3 anos juntas, né? Tive a oportunidade de ter Ana como co-orientadora de uma dissertação e a gente construiu junto isso. E a gente viu o resultado que deu, né? Na verdade, a pesquisa ela se propôs a identificar a associação entre as condições de produção vocal com as questões de saúde mental, né? E aí, só levantando um dado rapidamente da pesquisa, a pesquisa encontrou uma prevalência de quase metade dos professores pesquisados com distúrbio vocal, né? É um dado importante. 40% dos professores, e aí a gente está falando de uma amostra de 361 professores, né? Autorrelatando ansiedade, né? E 1/4 desses professores pesquisados com algum tipo de sofrimento mental comum. Quer dizer, é um dado que a gente não inventou a roda, não é? Pesquisar a saúde do professor não é uma coisa nova, né? Pelo contrário. Mas foi importante no sentido de a gente perceber que o professor ele ainda adoece, entende? E aí, por isso que também é importante a gente estar aqui, né, batendo um papo sobre voz, sobre saúde mental, sobre fisioterapia Perfeito. e tantas outras coisas mais de saúde, não é? Mas, enfim, obrigada aí pela contribuição, viu, gente? Agora vamos fazer um bate-bola aqui com Ana Nery. Bora lá. Mito ou verdade, Ana Nery? Aliás, isso são questões até trazidas, né, pelos próprios professores, né? Então, vamos lá. Ó. Chá de romã, própolis, gengibre e afins. Isso é bom ou é ruim para a voz? Então, aí, quando entra nessa celeuma, né, a gente tem, eu acho que a população brasileira gosta muito de usar algumas coisas. Não existem estudos científicos que apontem o efeito dessas substâncias, né? O que a gente observa é que, às vezes, por exemplo, o gengibre, ele dá uma ardência, né, dá uma certa dormência, e eu acho que termina prejudicando, porque você perde o controle. Essas pastilhas de hortelã dá aquela sensação de frescor na garganta, mas ela anestesia a sua estrutura vocal. Então, se você anestesia, você deixa de sentir o esforço que você está fazendo. Perfeito. Então, assim, Perfeito. a gente prefere utilizar, por exemplo, o mel. Ele tem a propriedade cicatrizante, né? Ele tem um efeito terapêutico. Então, o mel é interessante. Gargarejo com água, com sal, que o sal também tem uma propriedade, né, de tratamento, é anti-inflamatório. Então, esses sim são elementos que a gente prefere orientar. Porque quando você vai para essa celeuma, eu uso romã, eu uso pimenta. Eu já vi pacientes assim, eu pego a pimenta, faço
um chá e faço gargarejo. Nossa Senhora. São receitas completamente- assim, e a gente vai se surpreendendo com as coisas que eles vão colocando na Nossa, ao água. longo, eu tenho Entendeu? 36 anos, quase Eu 36 imagino anos de que formação. você Eu já já não vi viu. coisas que eu não gostaria nem de comentar É aqui, interessante Pronto. você de trazer tão absurdo. a bala, porque outro dia eu tava assistindo um vídeo, né, de um rapaz que ele é americano, né, e trouxe o pai dele para ter esse tipo de choque de cultura aqui no Brasil. E ele viu a Bala House, né, a Bala House. E ele disse que a Bala House é vendida lá como um medicamento. Nossa. É mesmo. Como medicamento. E aqui a gente, né, utiliza Aqui é um como se fosse confeito. um bombom. É, um um confeito. bombom, exatamente. E ele utiliza isso lá como um tipo de medicamento, quando tem algum tipo de irritação. É. E aí eu Embora fico as pensando pessoas... justamente nisso, né? Tipo, talvez seja pra Mas anestesiar. ou algo- Você não vai sentir a dor. É como se anestesiasse aquela região. Mas é o Você que a sente- pastilha se propõe. Eu É. sempre digo isso para eles. Minha É. gente, vocês estão com dor de garganta. É claro que a gente quer uma coisinha que alivie, que traga o bem-estar, vai trazer. Agora, não se iludam, porque ela dá aquela sensação de estou boa, mas na verdade ela não está indo na causa do problema. Isso. Não é? Paliativo. Está dando conta daquilo que ela tem que dar, que é trazer o bem-estar, que é diminuir a dor e pronto. E só. Agora, você está com processo inflamatório, você está com processo infeccioso, não há pastilha que dê conta. Aí você tem Né, que de tratar tratar, o você tem que ir problema. para um otorrino, um Né? profissional que vai estar fazendo uma medicação, que não é o fonoaudiólogo que vai fazer, Uhum. mas assim, se tem essa dor, é porque tem um processo ali inflamatório, tem um edema que está formado. Então tem que ser uma medicação, tem que ser o repouso vocal, tem que ser a hidratação, ficar quietinho. É isso Mas as aí. pastilhas, sprays, a gente não indica. O problema é esse uso indiscriminado, Uhum. né? Vamos lá, Ana. Mais um mito ou verdade? Usar microfone apenas quando estiver com sintomas vocais. Veja, o microfone ele tem o efeito de amplificar a voz. Então, para a sala de aula, onde eu preciso de mais volume de voz, o microfone é extremamente útil. Porque, veja, eu falar alto, eu falar forte, em alguns momentos específicos, não tem problema. Mas se eu sobrecarrego a minha estrutura laríngea a uma fala forte, a uma fala alta, o esforço vocal vai ser muito maior. Uhum. Então, eu devo usar o microfone como uma estratégia para ampliar o meu volume, para que eu faça menos esforço e a minha comunicação chegue para a turma toda. Eu fazer isso só quando eu estou com a voz comprometida, não tem menor Não sentido. faz sentido. Agora, é muito importante, quando a gente trabalha o microfone na sala de aula, que seja dado treinamento, porque Isso. o uso do microfone requer. Existem vários tipos de microfone, a amplificação, multidirecionais, unidirecionais, enfim. Então, o treinamento para o uso por parte do professor é importante, porque ele vai ter que regular a intensidade. Porque eu já vi muitas vezes o professor usando o microfone, mas ele continua falando Numa intensidade. de uma forma super intensa. Então, o que é que está adiantando? Exato. Se eu estou com o microfone, eu posso falar mais baixo Isso. e o microfone vai fazer essa ampliação. Se eu não tenho essa consciência, o microfone não vai apenas- ter um efeito nenhum. Tá? Perfeito. Então, o microfone tem que ter treinamento. Não adianta dar o microfone para o professor sem ensiná-lo, sem ele autorregular a sua voz a partir do uso do microfone. Só lembrando que os professores da rede, né, da educação da prefeitura, eles recebem um kit de amplificação de voz, né, que vem com a caixa amplificadora, vem com headset, funciona Bluetooth, então se ele quiser acessar essa caixa amplificadora a um outro equipamento via Bluetooth, Maravilhoso. pode Perfeito. acontecer. Ele tem entrada USB, então se ele quiser conectar um pendrive, por exemplo, onde ele Perfeito, traga perfeito. músicas para trabalhar com as crianças, ele pode maravilhoso. fazer isso também. Aí veja, Luciana, e outra coisa que é importante quando a gente pensa, porque veja, o microfone é para aumentar o volume da voz do professor, mas se a sala de aula for ruidosa, a pessoa vai ter que ir falando mais alto e a sala ruidosa. Então, eu penso que dentro das escolas tem que acontecer campanhas, que a gente chama de campanha do silêncio, Uhum. conscientizando os alunos,
Porque se o aluno continua falando alto dentro de sala, todo mundo falando ao mesmo tempo, todo mundo falando alto, e o professor lá de microfone, mas tendo que também sobrepor o ruído dos alunos. Então, eu acho que conscientização e integração também a partir de uma preocupação e modificação de comportamento dos alunos é super importante. Maravilha. Os problemas vocais são próprios da docência, Ana? Isso é inerente? Eu sou professor, eu vou ter problema de voz. Eu não penso assim, não. Eu penso que, assim, profissionais da voz, que são aqueles que precisam utilizar mais a voz, são profissionais que, naturalmente, pelo uso mais intenso da voz, cantores, atores, radialistas, locutores, Precisam ter mais cuidado. eles precisam ter mais cuidado. Mas não é uma coisa assim, sou professor, vou ter problema de voz. É assim, sou professor, sou cantor, sou ator, eu tenho que cuidar mais do meu instrumento de trabalho. Eu acho que isso é que faz a diferença. Então, se eu sou professora e eu vou dar aula, eu tenho que ter uma rotina de maior cuidado. Sou atleta, jogo futebol. Eu não posso ficar toda pelada que tem na minha rua, eu vou lá com o risco de me acidentar, de ter uma torção. Eu tenho que ter uma rotina. Sou um profissional médico, vou fazer uma cirurgia. Eu tenho que, se eu vou operar na segunda-feira, eu não posso, no domingo, ter uma rotina que possa me tirar de uma condição onde eu possa ter o meu trabalho. Então, eu acho que existe uma responsabilidade maior no professor por ser um profissional da voz. Isso. E ter o cuidado. Mas eu também não quero colocar no professor só a responsabilidade total, Isso. porque grande parte das questões relacionadas à voz do professor não são relacionadas só a ele, à atitude dele. São os aspectos de organização do trabalho, os aspectos ambientais, Do ambiente, que né? também determinam. Então, pensando dessa forma, as políticas públicas, o governo, as prefeituras, têm que promover programas como o Bem-Estar na Educação, Isso que mesmo. estão aí. trazendo um olhar multidisciplinar, um olhar do cuidado, mas não é um olhar do reabilitar depois que deu errado. Sim. É um olhar que está trazendo para promover ações de cuidar, né? Eu acho muito importante isso. E de ser uma ação conjunta de todos vocês que compõem esse programa. Então, eu acho que isso é bem pioneiro. Que maravilha, Ana. Bom, caminhando aqui para o fim, né? Ana, a curto prazo, quais são os recursos que são acessíveis e que podem ajudar o professor a manter a saúde da sua voz, né? Então, falando aí das pausas, da hidratação, aquilo que está mais perto, mais palpável para ele. Perfeito. Entende? Porque a gente sabe que as mudanças no campo do ideal seriam outras, Sim, né? sim. Mas falando no campo do real, o que é que ele pode lançar a mão, né? Ali pertinho dele, que ele possa manter uma voz saudável. Eu acho que uma primeira é isso tudo que a gente trouxe aqui de consciência, de cuidar de si. Acho que a gente tem que Compartilhar isso. melhorar o cuidado com a gente, se cuidar mais, se amar mais e trazer isso para a sua vida. Dentro de sala de aula, eu acho que é importante utilizar estratégias didático-pedagógicas que possam diversificar e que não coloquem só o professor como protagonista e utilizando uma aula expositiva o tempo inteiro. Então, trabalhe estratégias, use rodas com as crianças, use atividades onde as crianças apresentem, os jovens apresentem e você seja um mediador. Use outras estratégias onde você não seja só você que fala, né? Fazer um trabalho de corpo, fazer um trabalho de aquecimento vocal, cuidar da saúde, ter uma rotina onde você também tenha momentos de lazer, eu acho que são fundamentais na vida da gente, Maravilha. onde você possa respirar. A gente tem parques na cidade maravilhosos. Então, vamos aproveitar os parques, vamos respirar naqueles momentos. Mas você diga, mas minha rotina é muito cheia de coisa. Mas cadê aquele momento onde você, né, respira e pode ver isso aí? Uhum. Levar água para a sala de aula, eu acho que também é importante. Ter uma alimentação saudável. Nossa colega Nutri aqui trouxe informações tão importantes. Leve lanches saudáveis, né? E procure o programa, se você for da prefeitura, procure o programa de Estaremos bem-estar
E aí, Isso. dialogue e veja o que é que você pode se inserir numa oficina, numa coisa que eu acho que é um caminho para você cuidar da É sua isso voz. aí. Estamos levando aí Exato. os exercícios de aquecimento e desaquecimento vocal, né, para as escolas. Enfim, a questão da hidratação é importante. A questão das pausas, meu Deus, como é importante, como a gente tem subestimado isso, né? Pausar, pausar. E não é só repouso vocal absoluto, não. É pausar, mesmo que você esteja em sala dos professores e conversando com os colegas, isso já é uma pausa, isso já é prazeroso, isso já traz um relaxamento, enfim, né? É super importante. Eu acho que um dos principais movimentos que o professor, né, o servidor, ele precisa tomar consciência é que enquanto ele não perceber que ele precisa fazer isso por ele, vai ficar muito mais difícil vir uma outra pessoa, Sim. E né, fazer por por ele, né? Poxa, a gente vai terminar assim, grande estilo, Muito Marcelo. bem, Marcela. Então, gente, estamos chegando ao fim, né? Eu gostaria de agradecer a Maria Costa, né? Nossa gerente geral de atenção ao servidor, porque ela, quando eu falei da ideia, ela na mesma hora se articulou e a gente vai fazer e vai sair o podcast, foi atrás e está aqui o resultado hoje. Perfeito. Obrigada, viu, Verdade. Maria? Obrigado, Maria. A George, nosso gerente que não pôde estar aqui conosco nos bastidores. A professora Ana Nery, né? Porque sempre faz a diferença. Ano passado ela teve essa parceria aqui com a gente. E como faz a diferença, né, nas nossas ações. A Camila, a Rufino, a Emerson, né? Por emprestar, por ceder essa sala de podcast maravilhosa, Maravilhosa. né? Aos meus colegas do programa Bem-Estar, né, por estar aqui nessa parceria, né, tão gostosa e tão necessária, né, para o público que a gente se destina a certeza. cuidar, tá? Então, obrigada a todos e até o próximo encontro.